Nem todas as rosas têm espinhos, mas as que têm, dão sempre as melhores flores. E aí galera, beleza? Hoje irei falar sobre um personagem bem controverso e bem polêmico do universo de Cavaleiros do Zodíaco, vulgo Saint Seiya. E como vocês já viram tanto na thumb quanto no título, o vídeo é sobre ele mesmo, Afrodite. Então se você curtiu essa ideia, já deixa o like e bora falar tudo a respeito do Cavaleiro de Peixes, o guerreiro cuja beleza brilha no céu e na terra. Introdução. Afrodite de Peixes é um dos 12 Cavaleiros de Ouro de Atena, e todos eles têm como principal missão de proteger a deusa e, consequentemente, de manter a paz, a ordem e a justiça no mundo. Cada dourado guarda uma casa correspondente ao seu signo, e já que o Afrodite é do signo de Peixes, ele guarda a casa de Peixes, obviamente, sendo esta a última das 12 casas do Zodíaco. E logo depois dela vem o Salão do Grande Mestre, e o Grande Mestre é o representante de Atena no planeta. Ou seja, todos os cavaleiros de ouro, prata e bronze devem obediência total a ele. Desobedecê-lo seria o mesmo que desobedecer à própria Atena. Afrodite é um homem de pele clara. Ele também é bem alto, tendo seus 1,83 de altura. Ele também possui belos olhos azuis celeste e longos cabelos loiros do mangá, sendo que no anime seu cabelo é azul claro, e às vezes é puxado para um tom mais esverdeado. Sob o olho esquerdo ele possui uma pinta. Seus lábios são avantajados no anime e são fixos, diferente do mangá, onde sua boca é normal, ficando avantajada em alguns momentos específicos. Afrodite é conhecido no santuário por duas razões. A primeira é devido ao fato dele utilizar rosas para atacar os seus inimigos. E a segunda, e não menos importante, é devido à sua grande beleza. E ela é tamanha que é dito que em todo o santuário, dentre todos os 88 guerreiros de Atena, ninguém é mais belo que ele. Sua convicção de vida está ligada à famosa lei da selva. Ele acha que os mais fracos devem se submeter aos mais fortes. E ele também pensa que o poder é a justiça. Ele acredita que apenas o poder supremo é capaz de manter a ordem e a paz no mundo. E mesmo que esse poder provenha do mal, se tiver paz, então para o Afrodite isso se torna uma causa justa. História. O Afrodite nasceu na Suécia no século XX, no dia 10 de março, acredito eu que no ano de 1968. E o seu local de treinamento para se tornar um cavaleiro foi na Groenlândia. E desde muito novo ele se mostrou um prodígio, já que com apenas 7 anos ele conseguiu se tornar um cavaleiro de ouro. E os dourados são os guerreiros mais poderosos de Atena. Ou seja, nessa idade ele conseguiu se tornar basicamente uma das pessoas mais poderosas do planeta. E também já era nessa idade que ele já tinha na cabeça o seu senso de justiça. E em algum momento de sua vida, após a conclusão de seu treinamento, ele foi levado até o santuário na Grécia, onde foi provavelmente lá que ele conheceu o seu melhor amigo de infância, sendo este o Máscara da Morte de Câncer. Aos seus 9 anos, o Afrodite presenciou o nascimento de Atena na Terra junto com os demais dourados. Ele viu e ouviu o grande mestre, no caso o Xion, falar que iria escolher entre os Cavaleiros de Ouro para ser o seu sucessor, pois ele já estava muito velho.
Ele também viu que o Shura de Capricórnio disse ao Grande Mestre que o seu sucessor deveria ser ou Saga de Gêmeos ou Aioros de Sagitário, pois segundo o mesmo seria impossível ser outro além deles. Porém, o Xion diz que vai tomar a decisão o mais rápido possível e que quando o momento certo chegar, todos eles devem apoiar o novo Grande Mestre. E após dizer isso, ele os dispensa. Nesse meio tempo, o Xion acabou escolhendo o Aioros. Então, para se vingar do Grande Mestre, o Saga o matou. E a partir daí, o Saga tomou o lugar do Xion e resolveu se passar por Grande Mestre, pois ele queria governar o mundo no lugar de Athena. No dia seguinte, após a morte do Xion, alguns dourados decidiram voltar aos seus locais de treinamento, pois eles ainda estavam no meio da sua graduação como cavaleiros. Só que ainda restavam 4 cavaleiros para proteger o santuário. São eles Afrodite, Máscara da Morte, Shura e Aioros, que não foram com os outros, pois o quarteto já tinha a experiência necessária. Então eles ficaram apenas observando seus companheiros indo embora. Enquanto isso, Saga, disfarçado de Grande Mestre, tenta matar o bebê Athena, porém Aioros conseguiu impedi-lo. Só que o Saga tentou matá-lo também. Então o Aioros não teve outra escolha senão fugir com o bebê. O Saga então resolve comunicar aos Cavaleiros de Ouro que na realidade teria sido o Aioros que tinha tentado matar Athena. E sim, o Afrodite, o Máscara da Morte e o Shura acreditaram nisso, obviamente. Afinal, é a palavra do Grande Mestre. Na cabeça do Afrodite, o Aioros era um traidor, e ele não iria deixar o homem que tentou matar Athena passar pela sua casa. Quando Aioros chegou na casa de peixes, ele se deparou com o Afrodite. O Sagitariano tenta se explicar, porém o Pisciano não quer escutar. O Afrodite diz que tem ordens para matar o Aioros e também para resgatar o bebê Athena. E após dizer isso, ele o ataca com as suas rosas. O Cavaleiro de Sagitário foi atingido, porém mesmo ferido, ele acabou projetando uma flecha invisível e a lançou na sombra do Afrodite, o paralisando. E assim ele conseguiu passar pela 12ª casa. E vale lembrar que o Aioros não matou o Afrodite, porque ele sabia que o Cavaleiro de Peixes era muito importante para a futura Guerra Santa contra o Hades. Depois de enfrentar Shura e Máscara da Morte, Aioros consegue passar pelas 12 casas e chega até uma ponte, porém o trio voltou para impedi-lo. Afrodite e Máscara da Morte o atacam, só que o Aioros continuava a andar. Então Shura usa sua Excalibur e corta a corda da ponte, e isso fez Aioros e Athena morrerem na queda. Pelo menos era isso que os três pensavam. De início, o Afrodite e o Máscara da Morte ficam preocupados com Athena, porém o Shura acalma os dois, dizendo que Athena um dia renascerá no santuário. E só fazendo uma pequena observação aqui, não se sabe exatamente nem quando nem como descobriram isso, mas o Afrodite, o Máscara da Morte e o Shura são os únicos Cavaleiros de Ouro que sabem que o Grande Mestre é maligno. E o trio também sabe que ele tentou matar Athena, e mesmo assim nenhum dos três se importa em segui-lo. Isso porque eles têm a mesma opinião do que é a justiça. E eles provavelmente sabiam que era o Saga, porque afinal, como é que você vai seguir uma pessoa se você não sabe quem ela é, né? Não faz sentido, mas enfim. Os anos foram se passando e o Afrodite completou diversas missões a mando do Saga, o seguindo fielmente e sem questionar suas ordens. E como eu já falei antes, ele sabia que o Grande Mestre era maligno, e mesmo assim ele não se importava em segui-lo. Porque pro Afrodite, Saga era poderoso, e mesmo enganando a todos, ele de fato conseguiu trazer paz ao santuário por vários anos. Então pro Afrodite estava tudo certo. 13 anos depois do incidente envolvendo o Aioros no santuário, Afrodite, com seus 22 anos, foi ordenado para ir até a ilha de Andrômeda para matar o Cavaleiro de Prata Daidalos de Cefeu.
Isso porque por muitos anos ele não respondia mais aos chamados do Grande Mestre. Então Saga decidiu que estava na hora de eliminá-lo. E apesar do Daedalus ser um cavaleiro de prata, ele era tão poderoso que foi preciso um cavaleiro de ouro ser enviado apenas para matá-lo. Shun de Andrômeda fica sabendo através da June que seu mestre tinha sido morto pelo Afrodite. E junto com os outros cavaleiros de bronze, ele vai até o santuário para batalhar contra os dourados. Mas desde o início, seu objetivo era chegar até a última casa, porque ele queria se vingar do Afrodite. Porém, quando chegaram no santuário, a Athena foi atingida por uma flecha no peito, e o único que poderia removê-la era o Grande Mestre. Ou seja, os cavaleiros de bronze teriam que cruzar as 12 casas e batalhar contra cada dourado, até chegar no Grande Mestre. E eles teriam que fazer isso rápido, pois o relógio de fogo marcava apenas 12 horas para ela ser salva. E a cada hora eles enfrentaram um dourado. E quanto mais o tempo passava, mais perto do coração a flecha ficava. Depois de passarem por 11 casas, faltava apenas a Casa de Peixes e o Salão do Grande Mestre. E dos 5 cavaleiros de bronze, restaram apenas 2, Shun de Andrômeda e Ceia de Pégaso. Afrodite, vendo os dois se aproximarem, lança 2 rosas vermelhas no chão, como sinal para que eles não deem mais nenhum passo. A pedido do Shun, Ceia segue em frente para o Salão do Grande Mestre. Ele pula para passar pelo Afrodite e o Pisciano atira a rosa que estava entre seus lábios na direção dele. Porém, Ceia felizmente consegue impedir o trajeto dela. E quando o Cavaleiro de Peixes ia deter o Pégaso, Shun usa a sua corrente de Andrômeda para segurar o braço direito dele. Andrômeda diz ao Afrodite que ele não irá a lugar nenhum até que o Ceia passe pela casa em segurança. Porém, Afrodite diz a ele que Ceia morrerá no caminho, graças ao seu cortejo fúnebre de rosas. Quando Ceia passa pela 12ª casa, ele se depara com um jardim de rosas venenosas. E mesmo assim, ele as ignora e segue em frente. Porém, pouco tempo depois, graças ao veneno delas, ele se sentiu fraco e desmaiou. Afrodite diz que essas rosas não são rosas comuns, são rosas diabólicas e o seu veneno é extremamente mortal. E ele também diz que o veneno faz com que a pessoa perca os 5 sentidos e eventualmente irá morrer. Depois de ouvir isso, Shun tenta correr para salvar o Ceia, só que o Afrodite não vai deixá-lo passar, já que ele tinha ouvido o Shun falar pro Ceia alguma coisa sobre vingança. Shun confirma dizendo que é exatamente isso, e ele lembra o Afrodite de ter matado o Daedalus e fala que irá vingá-lo. Afrodite então coloca o seu elmo e diz que o Shun morrerá sem jamais conseguir se vingar. Shun então inicia a luta e o ataca com a corrente pontiaguda, só que ele se defende usando o braço esquerdo. Ele diz que as correntes são inúteis contra ele. E com a sua incrível força, ele lança o Shun no chão. E logo em seguida, ele o ataca com as rosas diabólicas reais, o que faz o Shun ser arremessado novamente. Afrodite diz novamente que as rosas farão com que Shun perca os 5 sentidos. Só que ele não vai sofrer, ele vai morrer intoxicado, mas não vai sentir nenhuma dor. No entanto, mesmo perdendo os sentidos a cada segundo, Shun se levanta e ainda diz que se recusa a ter uma morte prazerosa. Ele então usa a corrente circular para cobrir todo o seu corpo. Ele ainda diz que enquanto ele estiver protegido pelas correntes, os ataques de Afrodite não o atingirão. Afrodite fala outra vez que as correntes são inúteis e novamente ataca Shun com as rosas diabólicas reais. E para surpresa do Pisciano, dessa vez as correntes conseguiram proteger o Shun. E não somente isso, como também contra-atacaram o seu ataque. No momento em que ele cai no chão, Shun aproveita a brecha e o ataca.
E quando a corrente iria acertá-lo, ele simplesmente some em meio à névoa de pétalas. Entretanto, Shun usa a corrente pontiaguda para encontrá-lo. E ela quase atingiu o Afrodite, mas no último segundo ele conseguiu se esquivar, e a corrente apenas tirou seu elmo. O Pisciano reaparece chocado com o poder das correntes de Andrômeda. Ele reconhece que subestimou o Shun por ele ser uma criança e também por ele ser um cavaleiro de bronze. Determinado em vingar seu mestre, Shun ataca mais uma vez. Porém, o Afrodite usa uma outra rosa para se defender, a Rosa Negra, ou como ele a chama, a Rosa Piranha. O Cavaleiro de Peixes diz que nunca pensaria que alguém com o rosto de mulher pudesse lutar tão ferozmente quanto o Shun. Ele também diz que Andrômeda foi atingido pelas rosas diabólicas e em breve irá morrer, mas ao que parece ele se recusa a ter uma morte indolor. Nesse caso então, ele dará a Shun uma morte instantânea e insuportável. E logo após dizer isso, ele materializa várias e várias rosas negras, e ele faz com que elas destruam a corrente triangular. Em seguida, ele diz que as rosas vermelhas causam uma morte lenta, mas as rosas negras não, elas são o oposto. Os espinhos delas esmagam qualquer coisa que esteja pela frente. E enquanto ataca, ele diz que agora o Shun também será pulverizado pelos espinhos delas. O Shun tenta se proteger com a corrente circular, mas é inútil, pois as rosas a destroem também. E agora o Shun não pode nem mais atacar e nem se defender. Segundo as palavras do Afrodite, o Shun sem as correntes é tão indefeso quanto um bebê. Sentindo pena do Shun, o Afrodite diz que vai acabar com o sofrimento dele rapidamente, e o ataca com as rosas piranhas, e elas destroem completamente a armadura de bronze dele. O Pisciano pensa que o Shun morreu e fala para si mesmo que o grande mestre ficará feliz ao saber que o último cavaleiro de bronze está morto. Só que pro espanto do Afrodite, Shun não somente ainda está vivo, como também está emanando um cosmo assustadoramente poderoso. Enquanto se levanta, Shun diz que não tem muito tempo e que o Afrodite o forçou a usar o seu verdadeiro poder. E antes que o Afrodite pudesse dar o golpe final, Shun o ataca com a corrente nebulosa, o que faz o Afrodite voar. Só que como o Shun tá muito fraco, ele acaba caindo no chão. E o Afrodite, ainda no ar, diz que esse golpe não é grande coisa. Ele também diz que nenhum golpe que venha dos braços frágeis do Shun vai ser eficaz contra ele. Então ele se posiciona para cair de pé, porém ele percebe que não podia mais se mexer e cai no chão. Quando ele se levanta, ele percebe que tem um fluxo de ar que está girando ao redor dele, o impedindo de se mexer. Shun diz que agora o Cavaleiro de Peixes está em suas mãos. Só que ele dá uma chance ao Afrodite de se arrepender. Se caso o Pisciano pedir perdão do fundo do coração por ter matado o Daedalus, então Shun poupará sua vida. Afrodite então invoca uma rosa branca, chama o Shun de ingênuo e ainda diz a Andrômeda para não ficar se achando graças ao mero fluxo, ele ainda pode se mexer. O Dourado fala que está surpreso pelo fato do Shun ainda estar vivo, mesmo depois de ser atingido pelas rosas diabólicas e piranhas. Nesse caso então ele não tem outra escolha a não ser usar a rosa branca. Ele fala que essa rosa é chamada de rosa sangrenta, e no momento em que ela sair da mão dele, ela cravará no coração do Shun e irá sugar todo o sangue dele e assim ele morrerá. E enquanto tenta atacar, Afrodite diz a Shun que ele é o primeiro inimigo que faz com que ele use a rosa branca e o parabeniza. No entanto, ele é impedido de avançar porque o Shun fez o fluxo ficar mais forte. Shun fala que a sua corrente nebulosa pode ficar infinitamente mais poderosa, e no final ela se transformará numa coisa muito mortal.
Só que mesmo assim, ele tenta fazer o Afrodite se arrepender mais uma vez. Porém, o Pisciano diz que jamais irá fazer isso. Afinal, Daedalus se recusava a obedecer o Grande Mestre. Para ele, Daedalus e Shun são dois traidores. Ou seja, ele não tinha feito nada de errado. Pelo menos era isso que ele acreditava. Shun diz que não, e que o verdadeiro traidor é o Grande Mestre, pois ele tentou matar Athena e usurpar o santuário. E quando o Shun pergunta ao Afrodite se ele já sabia disso, ele responde que sim, e ainda revela que ele não era o único, pois ele próprio, Máscara da Morte e Shura já sabiam de tudo isso, e mesmo assim juraram fidelidade ao Grande Mestre, independentemente do que ele faça. Shun não entende esse pensamento e pergunta por que eles, os Dourados que deveriam dar o exemplo, escolheram seguir o lado maligno. Afrodite responde dizendo que Shun não entende o que é a justiça. No entanto, ele irá iluminar Andrômeda antes que morra, e fala que força é a única justiça. E só o Grande Mestre, e apenas o Grande Mestre, que tem como virtude uma força enorme, é o único capaz de determinar as leis do santuário. Shun então pergunta se tudo o que for decidido pelos mais fortes é justificado. E o Afrodite diz que é exatamente isso. Afinal, o que a jovem Athena poderia fazer? Não foi ela, e sim o Grande Mestre que manteve a paz no mundo. Shun diz que ele está errado e que não é assim que Athena age. Afrodite então se irrita e tenta quebrar o fluxo. Ele já está cansado dessa conversa, ele não espera que uma criança entenda. Tudo o que ele quer agora é que Shun receba sua rosa branca e morra. Shun diz para ele não fazer isso, pois se caso ele fortificar o fluxo, o mesmo se transformará numa tempestade e aí nada poderá salvar o Afrodite. O Cavaleiro de Peixes diz então para ver quem vai morrer primeiro, pois se caso ele lançar a rosa branca antes, então Shun não poderá criar a sua tempestade. O Shun grita para ele parar, mas o Afrodite não dá ouvidos e finalmente lança a rosa sangrenta. E como ele disse, ela cravou certeiramente no coração do Shun. Só que logo em seguida o Shun libera com tudo a sua tempestade nebulosa, e por sua vez atinge o Afrodite em cheio. Ele cai no chão surpreso com o fato do fluxo ter se transformado. E usando as suas últimas forças, ele diz que Shun também morrerá e que ninguém pode derrotar o Grande Mestre. E assim, ele morre. E um fato curioso é que logo após a morte do Afrodite, um monte de rosas brancas surgem e cobrem o seu corpo. Em seguida, Shun desmaia bem ao seu lado. E detalhe, o Shun conseguiu sobreviver, entretanto ele ficou em coma por 1 mês graças ao Afrodite. E se por acaso ele não tivesse recebido os cuidados médicos a tempo, com certeza ele teria morrido. Junto com os demais Dourados, o Afrodite foi enviado ao Cocytus, a 8ª prisão do submundo de Hades, onde são mandados todos aqueles que se rebelaram contra um deus. No caso do Afrodite, esse deus foi Athena. E ele ficou lá sendo torturado junto com o Máscara da Morte por um tempo, até que uma deusa chamada Care apareceu. Ela foi até lá porque ela queria fazer uma proposta ao Saga. Ela o livraria daquele sofrimento, mas ele teria que trazer a ela a cabeça de Athena. Ele diz que se recusa, entretanto, Afrodite e Máscara da Morte gritam dizendo que irão fazer isso. Care então os liberta e diz que não adianta tentarem enganá-la, será inútil, pois eles estarão sendo vigiados o tempo todo. E se por acaso eles tentarem fazer qualquer coisa que não seja a missão, eles voltarão ao Cocytus. Ela ainda diz que outros 3 Dourados já haviam feito a promessa de matar Athena. São eles Camus, Shura e Xion. E ouvindo isso, Saga diz que deseja sair dali,
e Ker o liberta também, e presenteia os três com as armaduras negras, as Sapuris, a prova de que eles supostamente seriam servos fiéis de Hades. E eu disse supostamente porque depois é revelado que a verdadeira missão dos renegados era falar para Athena que aquela estátua dela lá no templo era a armadura que ela usaria para enfrentar o Hades. E também eles tinham que falar que era necessário o sangue da própria Athena para que a armadura pudesse entrar no modo de batalha. E outra coisa, a missão do Afrodite e do Máscara da Morte era fingirem que eles eram covardes apegados à vida, pois assim nenhum espectro e nem mesmo o próprio Hades desconfiariam que os Cavaleiros de Ouro ainda eram fiéis a Athena. E essa atuação dos dois deu muito certo, como pode ser visto no confronto contra o Radamantes. Mas já já eu chego lá. Continuando... Depois de receberem as Sapuris, eles partem para o santuário. E em algum momento no caminho, o Saga trocou de lugar com o Xion, e foi o Xion que passou a liderar a dupla. Quando chegaram lá, o trio se depara com o Dourado que guarda a primeira casa, sendo este Mul de Ares, e ficou decepcionado ao ver que seu mestre e seus dois companheiros venderam suas almas a Hades. E assim, daqui se inicia uma batalha e eu vou resumir bastante os acontecimentos desse confronto. E vamos lá, o Afrodite e o Máscara da Morte atacam o Mu, só que ele ativa a Muralha de Cristal, e nem mesmo as Ondas do Inferno e as Rosas Piranhas foram capazes de quebrá-la. Entretanto, Xion a quebrou sem dificuldades e o Máscara da Morte começa a socar o Mu sem dó. Mas aí o Seiya aparece e começa a brigar com o Cavaleiro de Câncer. Durante o duelo, o Mu acaba teleportando o Seiya para salvá-lo, mas pro Afrodite e pro Máscara da Morte pareceu que ele tinha matado o Pégaso. O Xion então ordena os dois para matarem Athena, mas aí o Mu os ataca, e ele diz que não irá perdoar a dupla por terem se unido a Hades. Afrodite e Máscara da Morte atacam ao mesmo tempo, só que o Mu repele os ataques com a extinção estelar, e acaba pulverizando os dois. Pelo menos era isso que ele pensava. Mas a verdade é que eles foram teleportados para o castelo de Hades, e pode ter sido tanto pelo Máscara da Morte quanto pelo próprio Xion. E lá eles deram de cara com o já citado Radamantes. Eles fingem que estão com medo e imploram por mais uma chance. Entretanto, o Juiz do Inferno os ataca. E logo em seguida joga os dois no Yomotsu. E ele ainda fala que os espectros mais fracos de Hades são mais fortes que os Cavaleiros de Ouro. Ou seja, o Afrodite e o Máscara da Morte conseguiram completar a sua missão com sucesso, pois eles enganaram o Radamantes direitinho. Mais tarde, a alma do Afrodite aparece no submundo. Ele e os outros dourados unem seus cosmos na flecha de Sargetário do Aiorus para destruir o Muro das Lamentações, e assim permitir que os Bronze Boys entrem nos Elísios e enfrentem o Hades. Dessa forma, todos os Cavaleiros de Ouro, sem exceção, acabaram morrendo, sacrificando suas vidas em nome do que acreditavam, em nome de Athena. E assim se encerra a história de Afrodite, e apesar dele ter tomado algumas decisões ruins no começo, no final ele conseguiu se redimir e teve a sua redenção, aceitando o papel mais humilhante possível para garantir o sucesso da missão. A filosofia de Afrodite. Como já foi dito, a ideia de justiça do Afrodite está ligada à lei da selva. Basicamente, na visão dele, quanto mais uma pessoa é poderosa, mais justa ela é. E apesar desse pensamento ser contraditório e distorcido, algumas coisas relacionadas a ele me chamam a atenção. Como por exemplo, o fato do Afrodite pensar que estava certo. Ele realmente acreditava que estava do lado correto. E outro fato que me chama a atenção é que tudo que o Afrodite queria era a paz no planeta, só que infelizmente ele estava disposto a fazer qualquer coisa para alcançá-la, até mesmo sujar as próprias mãos.
É como diz aquela famosa frase: os fins justificam os meios. Poderes, golpes e habilidades. Sendo um cavaleiro de ouro, Afrodite tem poderes que desafiam a capacidade tanto de cavaleiros de bronze quanto de cavaleiros de prata. E sinceramente, acredito eu que ele fica na frente até mesmo de alguns dourados. Mas enfim, por ter alcançado a patente dourada, ou seja, o nível mais alto que um cavaleiro pode chegar, ele tem domínio completo do cosmo, ou seja, do sétimo sentido. E graças a isso, ele é capaz de quebrar a barreira do som e alcançar a milagrosa e gloriosa velocidade da luz, que é 300.000 km por segundo. O que significa que ele é rápido o bastante para dar 7 voltas e meia na Terra em apenas 1 segundo. E aqui vai uma curiosidade: quando Afrodite voltou para ajudar a destruir o Muro das Lamentações, ele já havia despertado e dominado o oitavo sentido, e nem os outros dourados. Esse poder permite que os mortos andem livremente no submundo sem estarem sujeitos às leis de Hades. Como já foi visto nesse vídeo, Afrodite tem habilidades tanto ofensivas quanto defensivas. Então bora relembrar de forma resumida absolutamente tudo o que ele pode fazer. Ele pode remover os 5 sentidos do oponente para enfraquecê-lo, pode destruir facilmente as armaduras de bronze e perfurar as de ouro, além de possuir uma técnica capaz de matar seu oponente num único golpe. Ele também pode ocultar a sua presença usando a névoa das rosas diabólicas reais, para que assim ele possa atacar o seu inimigo de surpresa, e essa técnica permite com que ele fique em total vantagem em uma luta. E por fim, ele pode criar um jardim de rosas como armadilha para impedir o avanço dos inimigos. Com todo esse arsenal e recursos, Afrodite é colocado facilmente como um dos dourados mais poderosos, mais versáteis, mais perigosos e com certeza um dos mais difíceis de ser enfrentado. Essas habilidades colocam Afrodite em vantagem sobre oponentes que apenas atacam fisicamente, como por exemplo o Seiya, o Aldebaran e o Aioria. Graças ao seu grande poder psíquico, Afrodite é capaz de criar e manipular 4 tipos diferentes de rosas. E a partir de agora irei analisar detalhadamente cada uma delas. Vamos começar então com a rosa adaga. Essas rosas possuem uma coloração azul marinho, e elas têm como função de perfurar e cravar na carne do inimigo. E como visto em Next Dimension por Cardinale de Peixes, o antecessor do Afrodite, essas rosas são capazes de atravessar facilmente até mesmo as armaduras de ouro. Rosas diabólicas reais. A segunda técnica são as rosas vermelhas ou rosas diabólicas reais, que consiste na criação de inúmeras rosas malignas que tiram lentamente os 5 sentidos do oponente até que ele morra. E detalhe que essa morte vai ser completamente indolor. O simples gesto de inalar o pólen ou se cortar em algum espinho já vai ser suficiente para o veneno começar a agir. E essas mesmas rosas podem ser usadas para ocultação e também para criação de armadilhas. Rosas piranhas. A terceira técnica são as rosas negras ou rosas piranhas. Elas são capazes de destruir, triturar e pulverizar quase tudo aquilo que elas tocam. E diferente das rosas diabólicas que matam lentamente e de forma indolor, as rosas piranhas matam em segundos e de forma extremamente dolorosa. O nível de destruição delas é tão grande que elas foram capazes de devorar as correntes de Andrômeda. E olha que já foi falado que essas correntes são tão fortes quanto uma muralha de aço. E além disso, as rosas piranhas podem ser usadas também como uma defesa. E eu disse que elas destroem quase tudo aquilo que tocam, e não tudo, porque existem oponentes que podem se defender dessa técnica, como por exemplo o Mu com a muralha de cristal e o Shaka com o Khan. Apesar desses fatos, isso não significa que essas rosas não sejam extremamente úteis.
E graças a elas, Afrodite possui um poder destrutivo fora do comum, até mesmo para um cavaleiro de ouro. Rosa Sangrenta. E a quarta e última técnica é a Rosa Sanguinária ou Rosa Sangrenta ou simplesmente Rosa Branca. Geralmente, os cavaleiros de peixes usam esse golpe para finalizar o seu oponente, mas eles podem usar essa rosa a qualquer momento que eles quiserem. Essa técnica tem a função de drenar todo o sangue da vítima bebendo direto da fonte. E quando ela atinge o coração, aos poucos ela se torna vermelha à medida que suga o sangue da vítima. Depois, o indivíduo começa a apresentar sintomas de anemia, como sufocamento, tontura e excesso de suor. E quanto mais sangue a pessoa perde, mais o coração bate mais rápido para tentar contornar a situação, mas é inútil. O sangue é drenado ainda mais, e depois os órgãos da vítima começam a falhar, e aos poucos e em puro estado de agonia, ela finalmente irá morrer. Pois é, realmente esse golpe é o mais cruel e terrível dos cavaleiros de peixes. E apesar do efeito da Rosa Branca não ser imediato, ela pode matar literalmente qualquer oponente. Seja cavaleiro de bronze, de prata, de ouro, marina, espectro, não importa. Se ela conseguir acertar o alvo, já era. E nem adianta tentar removê-la, pois se alguém o fizer, isso irá causar uma hemorragia. No anime, Afrodite fala que ninguém tem a capacidade de se esquivar desse golpe. Já no mangá, essa fala é um pouco diferente. Mas mesmo que de fato ninguém possa desviar da Rosa Branca, ainda assim é possível bloqueá-la. Como por exemplo os já citados Mu e Shaka, que têm recursos elevados de defesa. E na verdade, as próprias correntes de Andrômeda já poderiam fazer isso, e foi exatamente por esse motivo que o Afrodite decidiu se livrar delas, deixando assim o caminho livre para a Rosa Sangrenta entrar em ação. Feitos de aptidão física. O Afro, ou Dite para os íntimos, tem alguns feitos interessantes relacionados às suas capacidades físicas. Sendo assim, bora revê-las. Força. Afrodite foi capaz de arremessar Shun mesmo estando com os braços aparentemente incapacitados pelas correntes. E ele também foi capaz de lançar a Rosa Branca em meio à corrente nebulosa, praticamente virando a tempestade nebulosa. E mesmo assim, a Rosa Branca conseguiu acertar o Shun. E em ambos os casos, ele usou a pura força bruta. Velocidade. A velocidade do Afrodite é a mesma de qualquer outro dourado. A velocidade da luz. Ele pode tanto correr quanto atacar nessa velocidade. E apesar de eu não ter como comprovar isso que eu vou falar agora, mas lembra das vezes em que o Afrodite atacou o Shun? Então, eu pessoalmente acredito que todos aqueles golpes foram golpes na velocidade da luz. Resistência. Apesar disso ser óbvio, vale citar que o corpo do Afrodite é resistente ao veneno das suas próprias rosas. Agora, quanto à resistência de impacto, bem, já foi provado pelo Shiryu que as armaduras de ouro possuem uma resistência pra lá de absurda, já que quando o dragão caiu da estratosfera, ele estava trajando a armadura de Capricórnio dada por Shura, e sobreviveu à queda graças a ela. E eu acredito que todas as armaduras de ouro têm a mesma resistência, inclusive obviamente a de peixes. Porém, um feito de resistência do Afrodite que eu posso destacar aqui foi ter suportado a destruição máxima do Radamantes, pois ao que parece ele não sofreu danos muito sérios, apenas dor momentânea. E agora irei falar sobre algumas curiosidades rápidas. Aparência. Olhando de primeira, muito provavelmente qualquer um vai pensar que o Afrodite é uma mulher, mas ele não foi desenhado assim à toa. O mesmo vale pro Shun e pro Mist, pois no Japão, homens com aparência mais andrógena, ou seja, feminina, são considerados bonitos. Isso é uma questão de cultura. Nome.
O nome Afrodite vem da deusa grega da beleza, do amor e da sexualidade. Na mitologia romana, ela é conhecida como a deusa Vênus. Seu nome significa espuma do amor ou nascida da espuma, fazendo referência a uma das versões do seu nascimento. Signo. Segundo a mitologia grega, a existência do signo de Peixes ocorreu porque certo dia, a deusa Afrodite e seu filho Eros estavam fugindo de um titã chamado Tifão. E por eles estarem próximos ao rio Eufrates, eles resolveram se transformar em 2 peixes para escaparem nadando. A deusa Atena então acabou criando a constelação de peixes em homenagem à fuga bem-sucedida de Afrodite e de Eros. Acessório de armadura. Segundo a enciclopédia Cosmo Especial, as rosas do Afrodite estão categorizadas como acessórios de armadura, que nem as correntes do Shun. Porém, o fato delas estarem nessa categoria não significa que elas fazem parte da armadura de peixes, já que no esquema dela não mostra nenhuma rosa ali. Elas vêm diretamente do cosmo do Afrodite, ou seja, de qualquer jeito ele vai poder usar as rosas, com ou sem armadura. Narcisista? Não, definitivamente não. O Afrodite nunca foi narcisista e ele nunca sentiu orgulho da sua aparência. Os únicos e verdadeiros orgulhos do pisciano são a sua força e seus ideais. Número de técnicas. Afrodite e Mu empatam nessa questão, pois ambos possuem 4 técnicas. Nessa área, eles ficam em segundo lugar. Eles apenas perdem pro Shaka, que tem cerca de 7 técnicas. A derrota de Daidalos. No mangá não fica claro como Afrodite venceu o Daidalos, mas provavelmente foi com as rosas diabólicas reais. Por que eu digo isso? Pensa comigo, se fosse rosas adagas, teria várias delas cravadas no Daidalos. Se fosse as rosas piranhas, a armadura dele estaria destruída. E se fosse uma rosa sangrenta, teria uma rosa no coração dele. Então só restaram mesmo as rosas diabólicas reais. Precisão. Afrodite, Miro e Aioros são os cavaleiros com a maior precisão entre os 12 dourados. Enciclopédia Oficial. Segundo a enciclopédia Taizen, o Afrodite conseguiu atingir 3 pontos num total de 5 em soco, 3 de 5 em chute, 5 de 5 em técnica com arma, 5 de 5 em golpes psíquicos e 2 de 5 em arremesso, totalizando 18 pontos. Vale ressaltar que a Taizen não tá falando de nível de poder, e sim de nível de perícia. Ela tá medindo o quanto cada personagem é bom nessas 5 áreas. Poder psíquico. Como já foi dito antes, o Afrodite possui um poder psíquico bastante elevado. E isso talvez signifique que ele seja mais resistente a ataques mentais como o Satã Imperial ou o golpe Fantasma de Fênix do que outros golds que não são tão bons nesse fundamento. Conclusão. Bom, o Afrodite não somente é o meu Gold favorito, como ele também é o meu personagem favorito ao lado do Shun. E na minha opinião, ele é um guerreiro incrível, muito habilidoso e poderoso, e de forma alguma deve ser subestimado. Nunca mesmo subestime o poder de um Cavaleiro de Ouro. E bem galera, é isso, esse foi o vídeo sobre o Afrodite, espero que vocês tenham gostado, deixe o like para fortalecer, fiquem com essas imagens aleatórias aí, eu vou ficando por aqui, valeu, falou, é nóis e tchau!